Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião do dia 8 de março, que se inicia precisamente com o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a uma audição da Autoridade Tributária e Aduaneira. Temos o gosto de contar uma vez mais com a presença da Sra. Doutora Helena Borges, Diretora-Geral da AT, é sempre um gosto. É acompanhada que vem hoje da Sra. Subdiretora-Geral para a Inspeção Tributária e Aduaneira, Doutora Ana Paula Neto, que igualmente cumprimento, e o Sr. Diretor do Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros, Dr. João Pedro Santos, que igualmente saúde. Esta audição, sendo a requerimento, tendo sido aprovada pela Comissão de Orçamento e Finanças, tendo sido resultado de um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que muito sinteticamente se prende com um caso concreto detectado, mas obviamente não é essa a razão da presença da ET, mas sim as implicações relativamente, do modo geral, à elisão fiscal e contributiva, terminava requerendo a audição da Autoridade Tributária e Aduaneira com vista à obtenção de informação sobre a utilização indevida de empresas unipessoais para processamento de rendimentos de trabalho. Assim sendo, vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, que saúde, recordando apenas os termos em que esta audição decorre, portanto, dando a palavra ao Grupo Parlamentar requerente por 5 minutos, darei depois a palavra à Sra. Diretora-Geral para a resposta e, igualmente, aos demais grupos parlamentares, por ordem de crescente representatividade parlamentar, igualmente por 5 minutos, com resposta individualizada por parte da Sra. Diretora-Geral, após o que, uma segunda ronda de 3 minutos desta feita de resposta conjunta, portanto, a Sra. Diretora-Geral, nessa segunda ronda, terá a amabilidade de anotar as questões, porque, diferentemente da primeira, só responderá depois de todos os grupos parlamentares colocar as suas questões, e o regimento prevê a possibilidade de individualmente haver inscrições numa terceira ronda. Essa depende sempre de inscrição individual, pode ocorrer ou não. Assim sendo, vou dar a palavra, como referi, ao Sr. Deputado Miguel Cabrita. Sr. Deputado, faço agora a palavra a sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Diretora-Geral Helena Borges, a Sra. Subdiretora-Geral, o Sr. Diretor também do Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros, senhores e senhoras deputadas. A presença da Autoridade Tributária aqui hoje decorre de um requerimento do Partido Socialista, como referiu o Sr. Presidente, que tinha razões e objetivos muito claros. Evidentemente que o requerimento foi despoltado por um caso em concreto, o caso da contratação pela Federação Portuguesa de Futebol da anterior equipa técnica da Seleção Nacional, mediante recurso a uma empresa através da qual, tanto quanto se sabe, e como veio aliás a ser reconhecido pelos envolvidos, eram feitos os pagamentos quer ao selecionador, quer aos restantes membros da equipa técnica. Foi pública a atuação da AT neste caso, suscitou dúvidas sobre a adequação do recurso a uma empresa unipessoal para o então selecionador receber os seus rendimentos, vindo subsequentemente a haver uma decisão do CAD no sentido de corroborar a posição do Estado, da Autoridade Tributária, o que culminou numa decisão no sentido da obrigação do antigo selecionador nacional pagar os impostos devidos em sede de IRS. Este caso específico teve uma enorme repercussão pública e uma enorme visibilidade, pela exposição mediática que naturalmente veio a suscitar, uma vez que não se trata de um contribuinte qualquer, nem a Federação Portuguesa de Futebol é uma entidade qualquer, e práticas que a Federação ou que outras entidades de perfil semelhante e com utilidade pública têm, não deixam de ter na opinião pública uma repercussão acrescida face a outros contribuintes. E a primeira pergunta que queria fazer nesta minha primeira intervenção é, pois, precisamente no que a este caso diz respeito, e a entidades públicas, na verdade, ou de utilidade pública diz respeito, gostaríamos de saber se as informações que vieram à pública correspondem, no essencial, ao perfil do caso, se o caso se encontra encerrado do ponto de vista do cumprimento das obrigações fiscais das diferentes partes, ou se ainda existe alguma litigiosidade em aberto, e também se a Autoridade Tributária tem notícia de casos semelhantes que envolvam a Federação Portuguesa de Futebol ou outra entidade que goste de estatuto de utilidade pública. Estas perguntas levam-me à segunda parte desta minha primeira intervenção, porque, na verdade, é importante que, independentemente de casos em concreto, façamos aqui uma reflexão sobre o grau de disseminação deste tipo de práticas na nossa sociedade. Práticas que, tendo ou não esse objetivo, e admitamos que por vezes, muitas vezes, terão, na verdade configuram planeamento fiscal e, em última análise, elisão fiscal e contributiva. Práticas precisamente como esta, isto é, o recurso a empresas unipessoais para processar por essa via rendimentos, nomeadamente de trabalho, pagando
IRC em vez de IRS e evitando, do lado dos empregadores, o pagamento de contribuições para a segurança social. São práticas cujo enquadramento legal levanta dúvidas, como aliás levantou de resto a própria AT, pelo menos neste caso em concreto, que têm implicações de âmbito fiscal, laboral, mas de modo mais geral diria implicações para a equidade, para a transparência dos sistemas públicos, para a sustentabilidade financeira também, nomeadamente da segurança social, podendo criar distorções significativas e uma erosão da base fiscal e contributiva, e diria mesmo pondo em causa o próprio princípio da contributividade, isto é, a ideia de que a trabalho deve corresponder a contribuições. Aliás, o legislador, e em particular o Partido Socialista, tem estado ativamente preocupado com esta situação e ainda muito recentemente, além da evolução que foi existindo ao longo do tempo na melhoria da proteção e do enquadramento do trabalho independente e do seu enquadramento fiscal e contributivo, ainda muito recentemente na agenda do trabalho digno houve avanços concretos nesta frente para prevenir precisamente que haja recurso a empresas unipessoais em vez de contratos de trabalho e para assim impedir que este tipo de práticas sejam utilizadas para enfraquecer direitos dos trabalhadores, mas também para impedir que o Estado saia lesado. E, de facto, há várias medidas em concreto recentemente aprovadas para o reforço, não apenas da proteção dos trabalhadores independentes, mas também do recurso indevido a modalidades como empresas em nome individual, empresas unipessoais, uma vez que foram estendidos instrumentos que se aplicavam no passado apenas ao chamado falso trabalho independente, mas também agora ao recurso abusivo a empresas em nome individual. Um exemplo, o facto da ação especial de reconhecimento de contratos de trabalho ter passado a ficar expressamente clarificado na lei, que se aplica também não apenas ao combate aos falsos recibos verdes, mas também a este tipo de recursos, ou, por exemplo, o apuramento de entidades contratantes para determinar se um trabalhador independente é ou não economicamente dependente e, portanto, haverá lugar a contribuições do empregador para a Segurança Social, passa também a aplicar-se a partir de agora aos empresários em nome individual, no âmbito do artigo 140 do Código Contributivo. Isto para prevenir e dissuadir exatamente que haja recurso abusivo a este tipo de figura e para tentar impedir que se procure contornar as disposições legais relativas quer aos contratos de trabalho, quer ao próprio trabalho independente. Ou seja, este tema está na agenda pública, independentemente de casos em concreto que possamos aqui analisar, tem sido objeto de preocupação por parte do legislador e em particular do Partido Socialista, mas a pergunta que gostaríamos de fazer à autoridade tributária neste âmbito é precisamente qual é a percepção que tem a autoridade tributária e se tem dados sobre este assunto que nos ajudem a perceber se esta é uma realidade que está a crescer na sociedade portuguesa, o uso a este tipo de expedientes. Seguramente que a percepção que temos é essa e daí também o facto de ter havido avanços na legislação, mas é sempre importante perceber se do lado da autoridade tributária, além de informações que possam ter sobre este caso em concreto, qual é a percepção, quais são os elementos que temos para avaliar a realidade e, já agora, e para concluir, Sr. Presidente, de que modo podemos prevenir e combater este tipo de práticas? Seria também útil saber a posição da autoridade tributária sobre esta matéria. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. A palavra, então, à Sra. Diretora-Geral da AT. Sr. Presidente, muito obrigada. Cumprimento também todos os senhores deputados e as minhas primeiras palavras são também para agradecer o interesse em ouvirem a nossa perspectiva a propósito de um tema que, evidentemente, merece sempre uma parte significativa da nossa atenção, dado que é uma área de risco que naturalmente observamos. Nem sempre estas matérias ganham espaço, ganham expressão no espaço público, como aconteceu neste caso, e evidentemente que isso não aconteceu por nossa iniciativa, nem poderia acontecer, porque nós temos a obrigação de garantir a confidencialidade dos dados que nos estão confiados e, sobretudo, os casos que abordamos, de maneira que esta especial circunstância de ter havido um caso que ganhou esse mediatismo tem, ou pode ter também um efeito de prevenção geral e uma maior percepção por parte dos cidadãos que, enfim, fazem práticas, recorrem a práticas similares ou de empresas que procuram também extrair benefícios dessas possibilidades que o quadro legal coloca ao seu dispor. Portanto, mas quando extrai benefícios lícitos, são possibilidades que o próprio legislador colocou à sua disposição
E nós devemos começar por olhar para esta realidade como algo que realmente é uma possibilidade disponível quanto à forma de organização da atividade económica, da contratação, enfim, lícita, e uma forma que está em paralelo com o exercício individual de uma atividade económica, de uma organização da forma societária com empresas unifamiliares, por cotas ou em sociedades anónimas, são possibilidades que o legislador deixou. E, portanto, nós não nos questionamos sobre se há uma grande expressão de sociedades unifamiliares ou sociedades por cotas ou sociedades anónimas, isso é uma escolha dos agentes económicos. O que nos preocupa são as situações que podem apresentar-se como situações de abuso dessas possibilidades que o legislador coloca à disposição dos agentes económicos e que sejam elas próprias lesivas daquilo que é a nossa missão, que é a cobrança da receita que se pretende alcançar com o quadro legal que estava definido, sem abuso. E, portanto, são as situações de abuso que nos preocupam, não tanto a expressão que estas atividades têm. Agora, o que nós vamos assistindo é que há novas formas de organização de trabalho, cada vez mais as pessoas também, muitas não querem optar por relações de emprego formais, são empreendedores, também é essa a razão de ser, penso eu, da criação das unifamiliares, e, portanto, distinguir entre aqueles que utilizam esta figura licitamente e hão de ser a maioria, queremos nós, por aquilo que é o padrão dos cidadãos portugueses de cumpridores, e depois há uma franja, naturalmente, que faz uma utilização deste quadro legal com abuso. Não sabemos exatamente qual é a percentagem dessa franja que fará abuso, mas haverá sempre alguns. E é na busca desses que podem estar a fazer uma utilização abusiva que se direcionam as nossas atenções, as nossas prioridades e que, por via da intervenção que sempre temos neste domínio, procuramos corrigir as práticas e levar cada vez mais a que tenhamos um padrão de cumprimento que acaba por ser visível nos resultados que alcançamos por via da nossa intervenção e que se tem, enfim, no essencial, em matéria de quer de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, quer do IVA, subido significativamente, mas assistimos, de facto, a este problema de desvio de atividades que podem ser, enfim, tributadas de uma forma diferente, quando a escolha recai sobre um modelo de organização societária que os coloca, enfim, objeto de tributação de IRC em vez de IRS. Mas esse é um desequilíbrio que a própria lei coloca, não é? Portanto, todo o sistema está neste momento em desequilíbrio, um desequilíbrio que aconteceu por via de intervenções sucessivas na sequência de uma reforma que, em 89, tinha relativamente paritária a situação da tributação destas realidades em IRC e em IRS. E hoje todos sabemos que subiram significativamente a tributação na esfera dos particulares e desceram as taxas do IRC. Este não é exatamente um problema só em Portugal, não é? Sabemos que este é mais vasto. Pronto, foi isso também. E não é fácil de corrigir. Pronto, também é importante. Todos nós temos consciência de que a taxa do IRC não vai subir, porque não é isso que está a acontecer a nível mundial e, portanto, também temos concorrência internacional para atrair investimentos em Portugal e também não é expectável que possa descer significativamente do IRS para as taxas do IRC. Portanto, esta diferença permanecerá. E, portanto, o legislador tem que estar, também atento, e acho que este interesse em ouvir o que temos, a nossa percepção é relevante, e também nos compete a nós, portanto, enfim, não apenas exercer as nossas obrigações de controle sobre as utilizações abusivas do quadro legal, como, enfim, também partilhar a nossa leitura num quadro em termos comparados, mesmo em termos internacionais que seja, para ver se recomendamos ou se recomendaríamos intervenções de fundo neste regime ou não, face aos padrões que podemos percepcionar como desviantes relativamente àquilo que se pretendia com o quadro legal que temos em vigor e se essa intervenção é, enfim,
de fácil alcance ou não, porque cada intervenção legislativa também temos que ter consciência que gera movimentos de adaptação no tecido económico e no comportamento dos administrados e isso, portanto, pode não se alcançar necessariamente aquilo que pode parecer de intervenções rápidas e pouco ponderadas e pouco discutidas e avaliadas se nos precipitarmos em alterações sem a reflexão que um tema destes exige. E, portanto, creio que com isto... Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Patrícia Dantas, igualmente 5 minutos, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimento a Sra. Diretora-Geral e os subdiretores-gerais da Autoridade Tributária e Aduaneira, as senhoras e os senhores deputados e os demais presentes. Senhora Diretora-Geral, é do conhecimento público a razão que a traz aqui. As notícias sobre o processo da Autoridade Tributária levantou aos pagamentos da Federação Portuguesa de Futebol, uma instituição de utilidade pública, aliás, uma situação que já foi aqui descrita e bem pelo Sr. Deputado Miguel Cabrita e que por isso não irei descrever. Uma situação que despoltou o interesse e bem da Segurança Social e do Ministério Público, cujas conclusões, a par do respectivo recurso que foi interposto pelo visado, são aguardadas. No caso em referência, o argumento evocado pela Autoridade Tributária é a aplicação da cláusula geral anti-abuso, que está disposto na Lei Geral Tributária, com referência ao Código de Procedimento e Processo Tributário. Passando a uma abordagem mais geral e de modo a não particularizar, e não nos focarmos apenas neste caso concreto, segundo a análise das atividades de combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras, nos últimos anos verificamos que em 2018 foi autorizada a aplicação 19 vezes da cláusula geral anti-abuso. Em 2019 foram 13 vezes. Houve um decréscimo face ao ano anterior, 2018, de 32%. Em 2020 foram 29 as situações de utilização da cláusula geral anti-abuso. Portanto, houve um crescimento face a 2019 de 123%. Em 2021 foram 38, portanto um acréscimo também face ao ano anterior de 32%, mas de 100% face a 2018. Assim, questiono-lhe a razão deste comportamento atípico, dado que por estes dados apercebemos que foi nos anos de pandemia que os valores são manifestamente superiores e com crescimentos de pelo menos 100% face aos anos pré-pandemia. Se tem uma estimativa dos valores globais por ano associados à perda de receita fiscal, portanto, à aplicação da cláusula geral anti-abuso, de que impostos estamos mesmo a falar, exclusivamente do IRS ou outros? Por exemplo, no concerne ainda ao ano 2021, é referido no relatório sobre o combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras que 2 das 38 situações apresentam correções projetadas ao lucro tributável de cerca de 265 milhões, 2 das 38. Poderemos extrapolar e falar de 5 mil milhões de euros em impostos só para o ano 2021? Usando também a referência a este relatório apenas de 2021, sabemos que das 287 ações que visam o combate ao planeamento fiscal, 38, que são 13%, são suportadas pela referida cláusula anti-abuso. É possível nos adiantar um valor percentual de referência que esteja em posse da AT sobre o recurso a esta cláusula geral anti-abuso? Está a ser mais ou menos usado e um valor padrão. Neste caso mais mediático, que despoltou a vinda da AT, estavam em causa 2 anos, 2016 e 2017. Nestes e noutros casos, pelo conhecimento público, as situações podem também verificar-se noutros anos. Portanto, a questão que e, portanto, até neste caso específico, é comentado que poderão estar em falta outros 7 anos, 2014 para a frente. Nestes casos, como procede a autoridade tributária? Leva a análise e a fiscalização os restantes anos
ou fica circunscrita a este e depois, ao longo do processo, pode desenvolver uma outra ação, mas pontualmente? O que nos pode dizer das outras formas de combate ao planeamento fiscal? Isto é, quais os mecanismos que a autoridade tributária tem e dispõe e utiliza para a detecção preventiva e reativa destas situações? Terá a autoridade tributária recursos suficientes para o efeito? Questionamos isto porque tem sido muito referida a falta de recursos internos das entidades públicas no âmbito da prevenção e da fiscalização. Em relação a 2022, uma vez que o relatório não está divulgado, a questão que lhe colocamos é o que nos pode dizer sobre as ações de fiscalização desta natureza que possam ter sido levadas a cabo. Aqui uma questão também que o Sr. Deputado já referiu, mas não foi respondido, que é, há mais casos semelhantes a este, da Federação Portuguesa de Futebol, ou outras instituições e personalidades de relevo e de referência para os portugueses, porque foi esse o motivo que tornou este caso tão mediático. E, por fim, se temos algum valor anual de referência da fraude fiscal em Portugal. Existem muitos números atirados, mas efetivamente não temos um dado que possa ser tido quase oficial. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Dantas. A palavra então à Sra. Diretora-Geral. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões. Eu realmente não respondi à questão de se há mais casos destes. Nós não temos como foco da nossa atuação procurar se há mais instituições neste caso, mas naturalmente que estamos atentos, porque quando temos evidência de que há determinadas práticas num setor, procuramos fazer recolha de informação a propósito da matéria antes de iniciarmos ações de controlo em concreto. Acho que é muito importante termos a noção de que estas ações não são feitas, são demoradas, portanto a razão porque não há um número padrão, nem quanto ao número de ações que realizamos anualmente, nem quanto aos resultados, porque cada caso é verdadeiramente uma situação singular e, portanto, não há um número padrão que nós possamos associar a cada ação inspectiva, porque quando a iniciamos, o que procuramos é analisar aquele caso concreto e circunscrevê-lo e enquadrá-lo naquilo que são, enfim, as obrigações que decorrem da lei e, portanto, é verdade que nos casos nós temos também em conta nas nossas seleções, uma vez que não podemos, de facto, abordar todo o universo dos cidadãos, a materialidade económica das correções que podem estar em causa, mas, muitas vezes, o grupo de participantes num determinado mecanismo de planeamento fiscal é ele também heterogéneo e dali decorrem correções muito significativas a um dos contribuintes e de menor expressão nos outros e nem por isso deixamos de as realizar. Quando observamos comportamentos destes, em regra, estendemos a nossa atuação durante todo o período em que o esquema se praticou e limitados, naturalmente, pelo prazo de caducidade que a lei nos impõe. Portanto, nós temos, enfim, limitações quanto aos períodos que podemos, é uma das garantias dos contribuintes e, portanto, é no quadro dessas limitações que nós atuamos. Portanto, quanto a este caso concreto, eu, portanto, não fui muito explícita, mas realmente eu não posso e não devo referir-me a ele, mas poderei dizer que ele não está encerrado. Pronto, é um assunto que tem ainda, terá com certeza desenvolvimentos novos e, em alguns deles, dependem apenas de nós, noutros podem depender de entidades terceiras, mas é esse o comentário que aqui temos, embora a questão, pronto, em concreto, penso que é do domínio público e não é substancialmente, pronto, aquilo de que se fala não é substancialmente diferente daquilo que observamos. Isso talvez seja importante também aqui referir para ver se estamos todos a elaborar num erro e a falar do que de facto se observou ou de construções que se vão fazendo na imprensa. E, portanto, é naturalmente um assunto que continuamos a ter a nossa atenção e será naturalmente objeto de extensão a outras áreas da nossa atuação, a outros setores e com certeza que será mesmo um dos esquemas que tenderemos a divulgar como abusivos no quadro daquilo que temos a obrigação de divulgação para garantir que, por via dessa divulgação, se faz a prevenção geral de
a adoção destas práticas noutros setores de atividades e por outros agentes económicos. Quanto aos mecanismos de prevenção destes casos, é claro que uma parte da prevenção faz-se pela via legal, quando o quadro se fixa na Assembleia de uma forma relativamente restritiva para impedir este tipo de práticas. Isso nunca acontecerá em absoluto e, portanto, nunca dispensará a intervenção da administração em controlos subsequentes com as fontes de informação de que dispõe. E para casos com estes contornos e com esta complexidade que podem levar à aplicação da cláusula geral anti-abuso, naturalmente que fazemos com pessoas, não é com tecnologia, não é? Há áreas onde nós podemos fazer prevenção geral e controle, enfim, onde isto é possível de ser feito com recursos a automatismos. Estes casos não enfim, têm um tempo grande de preparação. Portanto, quando observou que durante o período de pandemia aplicámos mais cláusulas gerais anti-abuso, pode ter sido uma mera coincidência. Nós, como é conhecido, nunca deixámos de cumprir as nossas missões durante o período de pandemia, quer fosse na zona de serviço à população, quer fosse nas ações de controle. E uma parte das ações de controle que fazemos não exigem presença física nas empresas, e se o trabalho já estava adequadamente preparado, já tínhamos os elementos de que dispunhamos, e estas decisões de aplicação da COIMA da cláusula geral anti-abuso são o culminar quase de um processo de inspeção. É o momento em que o diretor-geral toma a decisão de aplicar a cláusula geral anti-abuso. Há muitos passos anteriores a esta decisão e, portanto, muitas vezes os processos, como sabem, um procedimento inspectivo pode demorar 6 anos, 6 meses, pode ser estendido este prazo se tivermos que recorrer à troca de informação em termos internacionais, pode haver várias razões que levam à sua prorrogação. E, portanto, estes nunca serão, enfim, não serão por natureza, porque o próprio legislador, quando configurou esta possibilidade legal de aplicação da cláusula geral anti-abuso, não a pensou para ser aplicada de forma massificada, pensou-a para intervenções de exceção, de recurso, é o último recurso mesmo a aplicação da cláusula geral anti-abuso e, portanto, nós temos também vindo a fazer desta possibilidade legal uma utilização criteriosa para não a desvirtuar, não a desacreditar e não chegar ao ponto que o legislador, penso, que colocou à disposição da autoridade tributária aduaneira uma prerrogativa legal que deixa os cidadãos e as empresas desprotegidas. Portanto, nós também temos essa obrigação de atuar com equilíbrio dentro do quadro legal que temos. Portanto, relativamente aos recursos para lidarmos com esta realidade, eles, naturalmente, por definição, seriam sempre escassos, mas são particularmente escassos face ao grau de especialização que é necessário para abordar temas com esta complexidade que não se circunscrevem à prática dos atos tributários. Há todo um corpo, um número de recursos qualificados que nós temos de usar depois na defesa em tribunal, porque todas estas cláusulas gerais de abuso que aplicamos, depois vão dar contencioso e nós temos que ter a certeza que temos capacidade para manter o litígio e ter argumentos válidos para alcançar o ganho de causa. Isso parece-me muito importante aqui sublinhar e, portanto, não queria associar valor ao resultado das correções, nem ao número de casos onde intervimos com este tipo de abordagem, mas mais pela forma como esta utilização com equilíbrio e ponderação, pode ser verdadeiramente transformadora das práticas que são adotadas pelos agentes económicos e o grande mecanismo de prevenção é o escrutínio recíproco dos cidadãos entre si e das empresas que intervêm no mercado, de maneira que cada um se revele intolerante a este tipo de práticas abusivas e não aceite trabalhar nem ser contratado nestas condições e, portanto, isso é algo que compete também a cada um dos cidadãos e àquilo que nós queremos da alteração da cultura cívica em Portugal. Não podemos transferir isto só para o legislador, nem só para a autoridade tributária. É uma responsabilidade de todos e acho que com isso também aqui estamos a fazer um exercício de divulgação desse tipo de obrigação coletiva. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Diretora-Geral. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, ao Sr. Deputado Rui Afonso. Cumprimento e dou a palavra 5 minutos. Faça-se, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento a Sra. Diretora-Geral Helena Borges, a Sra. Subdiretora-Geral Ana Paula Neto
e o Sr. Diretor do Centro de Estudos Fiscais, João Santos. Senhora Diretora-Geral, a nossa abordagem irá ser feita num espectro mais amplo, até porque eu penso que a questão da Federação Portuguesa e todo o aspecto, todo o esquema que está à volta, portanto, já foi tratado pelos meus colegas deputados, quer do PS, quer do PST, e nós vamos focar mais no esquema de evasão fiscal como um todo. E a verdade é que existem diversos relatórios, sobretudo os da Tax Justice Network, em colaboração com a Public Service International e a Global Alliance for Tax Justice, que apontam que o valor da evasão fiscal em Portugal ronda sensivelmente os 1.000 milhões de euros por ano. E, portanto, empresas e particulares dividem sensivelmente a meio este valor, sendo que, da parte dos particulares, existe uma ligeira vantagem, mas este é o montante que é desviado todos os anos, ou pelo menos estima-se que sejam, ou que está publicado como sendo desviado todos os anos dos cofres do Estado. Contudo, o que ouvimos recorrentemente, incluindo algumas entidades com competências nesta matéria, é que a dimensão deste fenómeno é bem maior do que aquele que os relatórios mostram. E, enfim, no fundo, reforçando um pouco a pergunta da minha colega deputada Patrícia Dantas do PSD, e que penso que a senhora Diretora não terá respondido, é se efetivamente a senhora Diretora tem uma percepção mais real da dimensão da evasão fiscal em Portugal. Se realmente circunscrita a estes 1.000 milhões de euros, ou será um valor bastante superior, e quais os setores ou as atividades mais propensas a este fenómeno de evasão fiscal. Nestes relatórios também são referenciados os países que são mais usados pelas empresas em Portugal para fugirem aos impostos. Estamos a falar dos Países Baixos, que surgem à cabeça, sendo responsável por sensivelmente 27% da evasão fiscal das multinacionais, o que equivalia em 2019 a cerca de 112, 113 milhões de euros. Depois seguem-se Espanha, Angola e Luxemburgo. E eu queria questionar a senhora Diretora-Geral se, efetivamente, quais são os fatores que os senhores consideram que no fundo, permitem e estimulam esta situação. E se a agressividade fiscal dos Países Baixos, no sentido de atrair investimento de grandes empresas, me lembrar no caso da Ferrovial, em Espanha, que irá transferir a sua sede para os Países Baixos, se vos parece compaginável com o princípio e a política da livre concorrência europeia. E, no entender da senhora Diretora, o que é que acha que Portugal deverá fazer para concorrer com esses destinos, como poderíamos atingir uma maior competitividade fiscal? Ainda em relação aos paraísos fiscais, diversos relatórios apontam que estes são responsáveis por aproximadamente 47% da evasão fiscal. 5 jurisdições são responsáveis por quase metade da perda de receita fiscal ao nível mundial. Estamos a falar das Ilhas Caimão, representam sensivelmente 70 mil milhões de dólares em perdas fiscais, cerca de 16,5% total. Depois é seguido o Reino Unido, por cerca de 42 mil milhões de dólares, corresponde sensivelmente a 10% total. A Holanda, 36 mil milhões de dólares, que são cerca de 8,5%. O Luxemburgo, 27 mil milhões de dólares e, por último, os Estados Unidos, com 23 mil milhões de dólares. E eu queria questionar a Sra. Diretora se tem uma percepção da dimensão das transferências de capitais de Portugal para os países fiscais e como é que tem evoluído esta tendência. Ouvimos ainda frequentemente que existe uma prática generalizada de recurso dos contribuintes a empresas unipessoais, conforme já foi aqui falado, para receberem por lá os seus rendimentos e, em vez de IRS, pagam IRC. E, muitas vezes, também para imputarem às empresas as despesas pessoais, reduzindo-lhes o lucro. Segundo a autoridade tributária, esta é mesmo uma prática generalizada? A Sra. Diretora considera que será mesmo uma prática generalizada e se nos podem realmente elucidar sobre a real dimensão desta prática? E se realmente a Sra. Diretora considera que é uma prática legítima em termos fiscais? Para já é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra então à Sra. Diretora-Geral. Faça a senhora. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, começando talvez pelos aspectos mais macro. Portanto, quando nós comparamos esses estudos internacionais, qual é o nível digamos, de evasão fiscal e queremos ter números, temos que ter bem presente, quando fazemos comparação, temos que saber os critérios com que foram realizados esses estudos e como eles são, enfim, muitas vezes, enfim, diferentes uns dos outros. Por vezes temos dificuldades em fazer comparações e devemos evitar generalizações quando não analisamos com rigor esses critérios. Nós temos noção, naturalmente, que há um nível de informalidade na economia
que permanece e que tem vindo a ser sucessivamente reduzido, até porque isso é evidenciado e onde um dos estudos que nós observamos e que acompanhamos com grande detalhe é o trabalho que a União Europeia faz com a evolução do tax gap no IVA. E, portanto, isso é muito evidente que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a redução é significativa, consistente e, em termos comparados com os outros países da União Europeia, Portugal está bem posicionado. Mas isso não deve bastar-nos, nem nos liberta de continuarmos a melhorar naquilo que depende da administração, porque há um aspecto importante, a autoridade tributária é responsável por administrar o quadro legal que está fixado. É claro que ele pode evoluir e pode ser melhorado de maneira a reduzir as possibilidades de informalidade na economia. É isso que nós sempre defendemos, é isso que progressivamente tem vindo a acontecer nas práticas dos cidadãos. Haverá sempre um espaço de melhoria no quadro legal. Os valores destes estudos internacionais, naturalmente, desafiam-nos a pensar, mas desafiam também, a generalidade dos países e como é que nós nos tornamos um país atrativo para o investimento por via do nosso sistema fiscal. A obrigação da administração, e é aquilo que está ao seu alcance, é ser uma administração eficiente, que tem capacidade para oferecer certeza e previsibilidade àquelas empresas que se instalam em Portugal e procurar ter capacidade para não manter litígios e contencioso por um período alargado de tempo que seja em si prejudicial e que as afaste de fazerem investimentos em Portugal. Desse ponto de vista, nós temos vindo a fazer um esforço muito significativo para prevenir o contencioso e mesmo para o reduzir, isso é muito evidente hoje nos nossos números, e, portanto, vamos continuar a fazê-lo de maneira que, naquilo que depende da aplicação e da implementação do sistema fiscal, nós tenhamos essa capacidade de oferecer isso ao país como fator que apoia e torna atrativo o investimento em Portugal. Depois, para nós desenvolvermos ações de controle e podermos banir as práticas abusivas e, portanto, a utilização de mecanismos e e com maior imediatismo, se conseguir alcançar um número elevado de empresas, os tempos da inspeção deviam ser mais reduzidos e nós verificamos que o procedimento inspectivo é hoje um procedimento demorado, também porque, a meio do procedimento inspectivo, estão enxertadas um conjunto de obrigações que até exigem a intervenção do Diretor-Geral. No caso da cláusula geral anti-abuso, é natural que assim aconteça, é um procedimento bastante garantístico e que se compreende, porque é realmente uma situação de exceção, mas isso já não se compreende relativamente à derrogação do sigilo bancário nas empresas. Um inspetor está hoje, quando está a realizar uma inspeção, não tem acesso direto à conta das empresas, o que é de todo incompreensível e precisa de uma autorização do Diretor-Geral, tem de fundamentar para poder aceder à conta das empresas. Isso hoje, em termos comparados com outros países, isso não acontece, não se verifica e parece-me que é algo que poderia reduzir significativamente o tempo das inspeções e que tornaria, naturalmente, aumentaria a capacidade de atuação dos atuais recursos. Isso não dispensa, enfim, um reforço adicional, mas penso que era uma melhoria que o sistema devia merecer, porque há já também uma experiência acumulada da utilização da derrogação do sigilo bancário, com equilíbrio e ponderação. Aliás, a generalidade dos casos onde isso acontece, mesmo quando há recurso dessas decisões que são autorizadas pelo Diretor-Geral, há um número reduzido de casos em que os tribunais concluem que foi uma autorização excessiva e sem justificação. E, portanto, acho que também nesse domínio podíamos evoluir. Agora, o que é que, em termos internacionais, nós poderíamos fazer? Eu, agora, aqui quereria deixar, talvez, se houver um comentário do Diretor do Centro de Estudos Fiscais, na medida que é a partir do Centro de Estudos Fiscais que se apoia à formulação da política fiscal, enfim, poderemos fazer algum comentário, mas não me parece que seja hoje, acho que é uma audição bastante mais focada nesses temas e provavelmente para se poder discutir um tema destes, porque a verdade é que nós temos hoje concorrência fiscal entre os países e temos também
o mercado a discutir, ou seja, nós disputamos os investimentos e a atração do investimento e hoje, mais do que isso, ainda disputamos os nossos profissionais individuais, os cidadãos. Os países hoje disputam o talento dos diferentes países e, portanto, verdadeiramente nós podemos dizer que as pessoas escolhem onde pagar os seus impostos e as empresas também onde sediar as suas atividades em função daquilo que são as possibilidades disponíveis. O nosso papel enquanto administração é corrigir os comportamentos com desvio de finalidade, com utilização abusiva, mas de facto o legislador tem hoje, enfim, um desafio grande, porque os modelos de negócio e as formas de vida dos cidadãos com a mobilidade que hoje se observam tornam cada vez mais exigente, digamos, o controle das práticas abusivas e exige que as administrações tenham cada vez mais informação à sua disposição e que saibam lidar com ela, e para saberem lidar com ela têm naturalmente de ter capacidade para atrair e reter talento igualmente qualificado como aquele que se encontra do lado do tecido económico, dos intermediários, daqueles que intervêm no sistema fiscal, para que esse equilíbrio se alcance. Se não houver esse cuidado de garantir as condições de atratividade do desempenho de funções em instituições como a autoridade tributária, podemos um dia chegar a situações de desequilíbrio que eu acho que o Estado tem obrigação de saber prevenir. E, portanto, isso parece-me ser a principal preocupação de atenção que eu deixaria nesta Câmara. Obrigado, Sra. Diretora-Geral. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido de Iniciativa Liberal, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Faça-se, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. e Srs. Deputados. Muito bom dia, Sra. Diretora-Geral Helena Borges e Ana Paula Neto e João Pedro Santos. Muito obrigado pelos esclarecimentos que aqui nos vieram trazer. Eu gostava que aquilo que vou perguntar tivesse como premissa o meu respeito e o respeito à iniciativa liberal e até a defesa do princípio da legalidade. Em português, a lei é para cumprir. O princípio da previsibilidade dessa própria lei e da segurança jurídica que dela deve derivar e o princípio da liberdade contratual dos agentes económicos. Portanto, tudo o que eu vou dizer tem estas premissas para que não seja depois mal interpretado. E não quero, de facto, tomar o caso concreto da Federação Portuguesa de Futebol, quero explorar um pouco mais, à luz destes princípios que elenquei, aquilo que tem sido e que deve ser a atitude da Autoridade Tributária relativamente a estas matérias. Porque gostei de ouvir a Sra. Diretora-Geral destacar a importância que as novas organizações das formas de trabalho têm sobre o enquadramento contratual dessas mesmas formas de prestação de trabalho. E a necessidade que as pessoas têm de poder escolher aquilo que mais lhes interessa sob o ponto de vista da forma de prestar esse trabalho, mas o facto é que alguém, quando hoje está perante uma situação de escolher de forma que é prestar esse serviço, pode recorrer a um contrato de trabalho, sem termo, com termo, as várias modalidades de contrato de trabalho, pode recorrer a uma prestação de serviços a recibos verdes, pode recorrer a uma prestação de serviços sob uma forma societária também de várias formas de sociedades. E a escolha da forma como está disponível para prestar esse trabalho depende, em muitos casos, determinantemente da situação fiscal que resulta dessa forma contratual. E, portanto, a previsibilidade daquilo que vai acontecer ao seu rendimento em termos de tributação, quando decide aceitar uma determinada forma de prestar trabalho, é absolutamente crucial. E, portanto, aqui voltamos ao tema vertente, mas se a Sra. Diretora-Geral quiser alargar a outros casos em que prestação de trabalho tenha sido questionada com ou sem recurso à Cláusula Geral Anti-Abusos para fazer correções à forma de tributação desses rendimentos resultantes desse trabalho, é fundamental que os agentes económicos a conheçam. Porque há muita gente que não teria prestado esse trabalho se tivesse sabido que a prestação que os respectivos rendimentos iam ser tributados da forma como acabaram ou acabarão por ser, e outros empregadores também não teriam, ou beneficiários dos serviços, também não teriam contratado se soubessem que determinada tributação ia acabar por ser imputável. Portanto, é fundamental que a aplicação, quer do recurso à Cláusula Geral Anti-Abusos, quer de outras formas que a Autoridade Tributária tem usado para intervir, sejam conhecidas e claras à partida para os agentes económicos. Portanto, no caso concreto da Federação Portuguesa de Futebol, o que é que vos levou a achar que esta planificação fiscal
ia além daquilo que é lícito e admissível e constituía de facto um abuso e merecia, portanto, ser revista à luz da lei tributária atual. É fundamental que os agentes económicos saibam e possam consultar facilmente aquilo que é lícito e aquilo que não é lícito em cada momento e o que é que constitui o pisar de linhas, digamos assim, mais ou menos invisíveis, mais ou menos arbitrárias, e que essas linhas não mudem conforme o bom senso da Diretora-Geral de turno e que não mudem ao sabor de mais ou menos alarme social que alguns gostam de lançar à volta destes temas. Portanto, o meu apelo, no fundo, é que nos diga, e que através de nós diga a todos aqueles que possam estar interessados, amanhã, em entrar numa relação contratual com alguém, qual é aquilo que é admissível e aquilo que não é admissível. Já sei que me vai dizer que há sempre casos que não se podem prever, mas há certamente muitos que se podem evitar se formos claros relativamente àquilo que é e não é admissível. Porque eu, e com isto encerro, olho para o caso concreto da equipa técnica da Federação Portuguesa de Futebol e vejo muitas razões pelas quais aquilo deva ser prestado de sua forma societária. E verei alguns pelos quais também acho que é planeamento fiscal, provavelmente agressivo. Não sei. Há muitos indícios de vários sentidos e também eu, como agente económico, não estou suficientemente claro sobre quais são as linhas que neste caso foram pisadas ou em casos similares foram pisadas. Portanto, quais são as regras do jogo neste momento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Diretora-Geral. Muito obrigada, Sr. Deputado, pela questão que colocou e pela forma como colocou. É assim, o caso de que se fala, ou que deu oportunidade a este nosso encontro, evidentemente não são do domínio público todos os detalhes. E, portanto, a fronteira não é só entre isto é, em geral, se eu prestar um determinado serviço, pode ser de uma forma, enfim, individual ou numa organização societária, e se a discussão tem bastantes mais ingredientes, porque muitas vezes tem contratos que são celebrados e os termos do contrato são extraordinariamente relevantes para a forma como depois qualificamos o tipo de atividade que está a ser desenvolvida e a incidência de um imposto ou noutro. Mas isso não é facilmente explicável em 3 ou 4 minutos, mas eu queria apenas dizer que nem toda a informação deste caso de que falamos é do domínio público e permite um completo esclarecimento desta discussão, que naturalmente era também controversa e terminou com ganho de causa da autoridade tributária, mas enfim, também podia não ter terminado e, portanto, este é um assunto bastante mais complexo do que aquilo que se pode, em poucos minutos, discutir. Mas a possibilidade de as pessoas desempenharem as funções, e, portanto, a questão da cláusula geral anti-abuso não se circunscreve à forma de organização do trabalho e o modelo societário que é escolhido, porque eu há pouco referi com erro que eram as sociedades unifamiliares e são as unipessoais, peço desculpa por esse lapso, mas que aproveito para corrigir, mas pode também ser a forma de sociedades precotas. Portanto, o que interessa é, em substância, o que é a atividade económica que se desenvolve. Depois, a escolha da forma, à partida, a forma deve ser acompanhada de substância. Se estas empresas forem criadas forem interpostas apenas para receber uma determinada quantia que resulta de uma relação de trabalho, há um artifício, não é? Portanto, isso depende em concreto de cada situação, se há abuso ou não. Mas há, de facto, atividades que podem e que naturalmente exigem uma organização de meios que é natural que se escolha a forma de uma sociedade para desempenhar ou para prestar esse serviço, e isso o legislador é uma escolha que está disponível na lei e, portanto, é a liberdade individual dizer como o fazem. O próprio legislador, quando cria estas sociedades unipessoais ou sociedades precotas, também o faz para proteger o património individual de quem decide exercer uma atividade comercial, e cada um conhece bem os riscos a que vai ficar exposto e em que medida se vai organizar para enfim, usar o quadro legal que está à sua disposição
e cumprir depois e ser consequente com aquilo que são as exigências que lhe estão associadas. Outras vezes nós verificamos que há benefícios fiscais que estão previstos para a forma societária e não estão previstos para quando um cidadão se organiza a nível individual para prestar um determinado serviço. Portanto, há diferenças no quadro legal que podem justificar que as pessoas façam escolhas adequadas àquilo que são as possibilidades disponíveis. E não significa que isso seja um planeamento fiscal agressivo. Um planeamento fiscal agressivo apresenta-se quando há um abuso do quadro legal para aproveitamentos que só se compreendem no quadro das vantagens fiscais que são dali extraídas, porque tudo o resto, do ponto de vista quer dos termos contratuais, quer dos factos, tal como se processam as operações, são totalmente, não há nenhuma racionalidade na forma como se apresentam. Portanto, o que verdadeiramente tem de acontecer é que, enfim, todos nós nos temos que ter um sentido crítico apurado do que é aceitável ou não e quando é que sentimos que o outro com quem estamos a contratar ou a lidar está a procurar estabelecer uma relação connosco em abuso do quadro legal porque quer extrair vantagens pessoais. Os problemas normalmente ocorrem quando há vantagens recíprocas de ambos os contratantes. E aí é extraordinariamente mais difícil, intervir e, portanto, a administração age sempre depois, não é? Não pode, em cada um dos negócios jurídicos, enfim, aconselhar, porque também não teria recursos para isso, não seria uma possibilidade disponível, mas muitas vezes também as faixas onde este planeamento fiscal e estes abusos acontecem em franjas da atividade económica que não procuram aconselhamento prévio da administração tributária, procuram em intermediários, também uma possibilidade disponível, e é por isso que hoje esses intermediários estão obrigados a um conjunto de comunicações, de mecanismos, justamente para garantir que a administração está na posse dessa informação, age sobre ela e consegue colocar à disposição dos administrados em geral a informação relevante que os ajude a posicionarem-se face àquilo que é o quadro legal com o esclarecimento necessário para não aceitarem sugestões que aparentemente, que numa primeira avaliação são apelativas, são atrativas, mas que depois, mais tarde, se revelam, enfim, desfavoráveis quando a administração intervém sobre elas e não contavam com aquele desfecho e muitas vezes nessas alturas os intermediários que os aconselharam já nem estão com eles, estão sozinhos na relação direta com a administração e aí a alegarem desproteção e desequilíbrio de meios, mas verdadeiramente é isto que acontece muitas vezes na prática e, portanto, nós também preferíamos que isso não acontecesse, até porque isso também nos consome recursos e nos desgasta numa relação, muitas vezes, também sentida por nós como desequilibrada, porque nem sempre as pessoas se acompanham nas suas defesas de profissionais que verdadeiramente estão esclarecidos para fazer valer os seus direitos e verificamos que muitas vezes as pessoas não usam todas as garantias que a lei coloca à sua disposição por desconhecimento ou por mau aconselhamento. Mas é assim a realidade. Ainda pode ser mudada e melhorada pela intervenção de todos. Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Agora, para concluirmos a primeira ronda, a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Parlamentar do Bloco de Esquerda. Obrigada. Doutora Helena Borges, doutora Ana Paula Neto e doutor João Santos. Sra. Diretora, eu agradeço as respostas que já deu. Sendo verdade que há novas formas de organização do trabalho, e há, é preciso distinguir novas formas de organização do trabalho de novas formas de fugir à lei laboral, fugir à lei fiscal e fugir às contribuições para a segurança social. E muitas das pretensas novas formas de trabalho são, na verdade, apenas novas formas de organização para fugir à lei como ela existe e de criar espaços de desproteção e não uma inovação por si só. E essa é a distinção que a lei fiscal tem que fazer e acho que essa explicação foi importante, porque se uma pessoa constitui uma empresa para prestar um serviço que só depende do seu trabalho individual, se não mobiliza o seu património para prestar esse serviço, se não tem um risco associado a uma atividade empresarial, se não tem sequer autonomia para fazer a sua atividade como uma atividade empresarial, então não é um empresário individual, é um trabalhador. E há um enquadramento fiscal e legal para esse trabalho. E este problema põe-se nestes contratos e põe-se noutras circunstâncias. Uma outra característica é que normalmente este tipo de liberdade só é utilizada a partir de certos rendimentos, porque só a partir de certos rendimentos é que compensa utilizá-la. E, portanto, na verdade, este tipo de liberdade é utilizado para travar a progressividade do IRS, porque chega a um momento em que o IRS progressivo não compensa face à taxa de IRC.
E por isso não é bem uma liberdade, quer dizer, é uma liberdade, mas é uma liberdade que só compensa a quem tem mais rendimentos e a partir de um determinado patamar e que raramente acontece por desconhecimento da lei, mas sim, e aqui acho que a senhora diretora foi muito clara na sua resposta, porque quem procura essa informação tem como procurá-la, não procura junto da AT, procura junto de quem lhe possa dizer como é que paga menos impostos. E isto é óbvio que depois cria aqui uma distorção na forma como a lei é encarada. Eu gostaria de fazer algumas perguntas específicas. Há setores onde este tipo de... eu não lhe quero chamar esquema, este tipo de opção me parece muito transversal. Artes e espetáculos, sabemos que é um setor em que isso acontece, por razões históricas, às vezes por razões de injustiça, de complexidade fiscal. Parece-me que no setor da saúde é transversal a utilização deste tipo de contratos, quando o que está em causa é uma prestação de serviço, é uma situação de trabalho, nomeadamente quando falamos dos médicos tarefeiros, por exemplo. Constituem empresas para depois poderem deduzir despesas que na realidade não estão afetas à sua atividade profissional e para evitar o pagamento do IRS progressivo. E há aqui um caso específico que não sabemos se é generalizado ou não, no caso da Federação Portuguesa de Futebol. A minha primeira pergunta tem a ver com como é que isto resolve. Não me parece plausível que se vá utilizar a cláusula geral anti-abuso em cada um destes casos, porque isto, como foi dito, massificaria a utilização da cláusula geral anti-abuso. Eu aproveito para perguntar, de todos os casos em que foi utilizada, qual é a percentagem de vezes em que ganhou a AT na utilização desta cláusula. Porque ela de tão genérica, ainda bem que é, mas depois cria um problema de eficácia e utilização da cláusula. Mas, não podendo utilizar a cláusula geral anti-abuso, e permitindo a lei uma interpretação, enfim, tanto que permite que há tantos casos em que isto acontece, como é que se trava a utilização deste recurso? A senhora diretora falou que iria divulgar como esquema fiscal abusivo. A minha pergunta, e é mesmo porque não tenho a lei de cor, quais são as consequências desta divulgação? E, portanto, se uma vez havendo a divulgação, se torna obrigatório às pessoas saber que não o podem utilizar naqueles casos e caso o utilizem, se é mais fácil provar que há uma situação de abuso fiscal ou de uma figura, enfim, artificial com efeito de evasão fiscal. E, portanto, o intuito das minhas perguntas era precisamente perceber como é que tornamos eficaz o combate a este tipo de esquemas, sabendo que eles são transversais em algumas áreas e que não são casos isolados. Relativamente ao caso isolado da Federação Portuguesa de Futebol, eu sei que não posso fazer perguntas, foi por isso que tentei chamar aqui a Federação Portuguesa de Futebol para que possa responder por si própria, não apenas pelo passado, esse poderá estar sob investigação, mas precisamente porque a prevenção é importante e porque a Federação Portuguesa de Futebol é uma instituição de utilidade pública, não é qualquer instituição nem qualquer indivíduo, deveria garantir à sociedade e ao Parlamento que não continue a utilizar este tipo de esquemas. Mas isso é o que será discutido numa comissão ainda agora aqui ao lado, porque vamos tentar pela segunda vez chamar a Federação Portuguesa de Futebol para poder dar explicações aqui no Parlamento. Obrigado, senhora deputada. A palavra à senhora diretora-geral para responder. Faça favor, senhora deputada. Muito obrigada, senhora deputada, pelas questões que coloca. Bom, como é que nós intervimos ou como é que pode evoluir o sistema para tornar cada vez menos apelativo esta tentação de escolhas que não são conformes à forma como, de facto, as atividades são desenvolvidas. A verdade é que, pronto, nós conhecemos que hoje, quando em determinadas franjas da sociedade, quando os rendimentos são elevados, há um maior poder negocial e as pessoas também estabelecem as condições em que estão disponíveis para desempenhar esse tipo de trabalho, esperando daí também, enfim, um resultado em termos da tributação dos seus rendimentos que, se realmente corresponder à forma de organização societária e se a substância económica da sua atividade representar aquilo que a finalidade da forma jurídica previa, a administração tributária tem dificuldade em intervir.
Pronto, e, portanto, isso é verdade, assim. Mas esse tipo de modelo também não se escolhe apenas para, em regra, digo eu, para receber o rendimento, enfim, do trabalho. Também se usa verdadeiramente também para assumir por essa via gastos que não estariam à sua disposição se o trabalho fosse desempenhado individualmente. E, portanto, é verdade que nós temos ações que desenvolvemos de controle destas atividades, mas não são, mais uma vez, controles massificados. Portanto, há aqui uma zona de risco de erosão da receita que é sempre difícil de intervir, mas que não deixamos nunca de fazer, e também selecionamos para controlo realmente estas áreas que, não sendo de aplicação da cláusula geral anti-abuso, são de gastos indevidos e que são retirados dos gastos que são aceitos nestas formas de organização societária. Claro que, admitindo que todos os gastos são gastos efetivos e que não são ilícitos, e portanto há também muitas atividades que são regulares, o certo é que a administração, pronto, se confronta com um resultado, pronto, que provavelmente o legislador aceita como admissível, que é que aquela tributação seja em sede de IRC e não de IRS, porque a escolha está disponível de facto e não é fácil corrigir esta atuação. Podemos dizer, alargamos o âmbito da transparência fiscal e imputamos os rendimentos também destas sociedades, a todas ou apenas algumas. Ou seja, a dificuldade em intervir e em mudar o quadro legal aqui resulta de perceber com que extensão e que impacto teria se, por hipótese, disséssemos todas as empresas unipessoais seriam de transparência fiscal. Provavelmente assistiríamos a um movimento de transformação de todas essas sociedades em sociedades por cotas. Pronto, portanto, temos que ver o que é que podemos fazer aqui que não gerasse imediatamente um movimento que neutralizava essas alterações fiscais. Portanto, mexer neste equilíbrio do sistema mexer nisto é quase refundar a tributação e pensar se o que está mal é então a incidência das prestações sociais para a segurança social, ou seja, o que é que está a levar as pessoas, porque o problema pode não ser estes desvios de finalidade, podem não ter exclusivamente como objetivo a redução da tributação. Podem ter outras finalidades que, todas somadas, estão a produzir este resultado. Mas mexer nisto é refundar a incidência de alguns destes impostos e das regras. Portanto, é um processo extraordinariamente complexo e que exige uma reflexão com tempo, aprofundada, com especialistas e de quem esteve envolvido nas transformações que, entretanto, desvirtuaram um equilíbrio que tinha sido construído na reforma da tributação do rendimento. Portanto, e isto, quer dizer, não apenas porque a sociedade também mudou, vamos ver, é assim, a lei mudou porque foi respondendo a necessidades da sociedade. Mas, entretanto, as expectativas dos cidadãos, das empresas, da forma como exercem as atividades económicas também mudaram. E a verdade é que hoje há desequilíbrio, quer dizer, o sistema tal como está concebido assenta um pouco, enfim, naquela ideia de que as empresas não mudavam de local e de que os cidadãos não mudavam de residência e que estava tudo controlado. E, portanto, há aqui desafios novos no ambiente económico, nos modelos de negócios, nas opções dos cidadãos, que exigem transformações provavelmente muito pensadas e não são coisas que se façam intervenções assim apressadas. Pronto, e, portanto, eu recomendo, acho que este momento em que aqui nos encontraram para falar com isto tem uma relevância grande para pensar, para começarmos a pensar o que fazer para garantir que o sistema daqui a uns anos se mantém capaz de arrecadar as receitas fiscais que em cada ano o orçamento prevê e que não deixamos de ter, pronto, esse potencial que ainda hoje se mantém e que nos tem permitido, em todo caso, alcançar essas metas e financiar as demais políticas públicas. Mas há aqui um desafio grande para todos, penso eu. Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Vamos então dar início à segunda ronda. Como preferi, teria a amabilidade de anotar as questões, porque agora, diferentemente da primeira ronda, só responderá depois de formuladas todas as questões. Pela mesma ordem, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, novamente, ao Sr. Deputado Miguel Cabrita. 3 minutos, faça favor. Sr. Presidente, muito obrigado e obrigado também à doutora Helena Borges pelas notas e esclarecimentos
que tem vindo a deixar nesta audição, que tem sido particularmente rica. Deixo como anotação e sublinhamos com agrado a nota que nos deixa do facto de os indicadores existentes sobre informalidade económica e práticas de elisão e evasão fiscal terem vindo a melhorar em Portugal por comparação com outros países. Isso é um dado significativo. E, por outro lado, o facto que referiu e que sublinhou de quando olhamos para algumas destas práticas, e neste caso está em causa a criação da empresa em nome individual para desenvolver certas atividades, a senhora Diretora-Geral referia que são possibilidades legais que existem, que está disponível na lei, que é assumida como lícita, e é impossível discordar dessa percepção. E referia que, no fundo, em alguns casos, as pessoas teriam mais perfil de empreendedoras ou por uma questão de escolha, que podia não ter a ver até nada com questões fiscais, mas, no fundo, estaríamos no âmbito da escolha dos agentes, da liberdade económica e de orientação do trabalho. Bom, e até certo ponto, quer dizer, obviamente, cumpre-nos concordar também com essa acessão, quando é matéria de escolha, porque, na verdade, quando falamos, por exemplo, de questões laborais, e já foram aqui referidas, é muito claro na lei aquilo que é a laboralidade, aquilo que são os critérios de dependência em relação a um determinado empregador. Há na lei um conjunto muito estrito de critérios de definição daquilo que deve ser uma relação laboral por oposição a uma relação de outro tipo. E, aliás, a própria lei laboral, além dos critérios concretos de definição daquilo que é uma relação laboral, com critérios de hierarquia, critérios de uso dos meios do empregador e não dos próprios, e o trabalho que é prestado em determinados locais, sob determinadas condições, com determinados horários, com determinados objetivos estabelecidos pelo empregador e não por quem presta o trabalho. Tudo isso está muito claro na lei laboral, que diz também numa outra coisa adicional, que é muito relevante, que é que o objeto da relação não está à disposição das partes. Isto é, não interessa aquilo que as partes chamam à relação, o que importa é a substância, como aliás referiu, e a matéria, e, portanto, se há uma relação laboral, é uma relação laboral. E, diferentemente do que referia o deputado João Coutinho Figueiredo, não é possível, as partes não podem dizer que não há uma relação laboral quando há. E essa é que é a questão que muitas vezes está aqui presente, porque referia à deputada Mariana Mortágua, e eu gostaria, aliás, de me associar a várias das questões que ela aqui deixou, que a senhora deputada aqui deixou. Além das questões que têm que ver com o facto de certas práticas compensarem a partir de determinados níveis de rendimento, mesmo em casos em que isso não acontece, não é hoje o objeto da nossa audição, mas mesmo em casos em que isso não acontece, e foi aqui citado o caso das artes e dos espetáculos, mas noutros setores, de modo crescente, tem vindo a haver, de facto, um crescendo destas práticas, porventura por reação às alterações que foram sendo feitas ao enquadramento do trabalho independente. Mas o que gostaria de perguntar, Sra. Diretora-Geral, e pedindo a tolerância do Sr. Presidente para em 30 segundos formular esta pergunta, é que, no final desta ronda, e percebendo a complexidade destas questões, de facto fica difícil perceber os casos em que a autoridade tributária atua. Isto é, qual é que é a fronteira, qual é que é o critério que a autoridade tributária utiliza para, no seu julgamento legítimo, na sua fiscalização, distinguir aquelas que são casos de exercício legítimo e transparente de uma liberdade que a lei prevê, por comparação, por contraponto, àqueles casos em que se considera, em que se suspeita que há um abuso. E, portanto, gostaria de perceber exatamente, penso que o deputado João Coutinho Figueiredo tinha já formulado esta questão, qual é a fronteira, em que casos é que a AT despoleta a sua atuação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, novamente a Sra. Deputada Patrícia Dantas. Faça, Sr. Deputado. Muito obrigada. Em 2022 foi noticiado que, segundo a OCDE, numa análise de 38 países, Portugal tem a 10ª maior carga fiscal sobre o trabalho e que pela terceira vez consecutiva a percentagem de IRS e de contribuições sociais sobre o valor do trabalho aumenta, chegando, e isso é citado numa das notícias, a 41,8% entre os trabalhadores solteiros e sem filhos. Paralelamente, em Portugal há também várias análises do impacto da carga fiscal nos fenómenos de evasão fiscal. Vou utilizar por simplificação dos estudos que foram feitos num trabalho da Universidade Católica Portuguesa de Tiago Alves, que refere, e muito sumariamente, de acordo com o modelo logarítmico, é expectável que o aumento de 1% da carga fiscal conduza ao aumento médio de 1,5% da evasão fiscal.
Perante o referido e tendo em conta a sua experiência, a longa experiência, o track record da AT, questiona qual é a sua opinião sobre a correlação entre o aumento de impostos, percentual e também da carga fiscal, e o aumento da evasão ou elisão fiscal, e de que, sendo que já falou um pouco dessa questão, que se há alguma coisa que possa ser feita do ponto de vista legislativo sobre esta matéria. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Uso a palavra agora o Sr. Deputado Rui Afonso, do Grupo Parlamentar Chega. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Diretora, agradeço as respostas dadas. Eu acho que têm sido respostas simpáticas, mas relativamente evasivas. Mas eu entendo a posição e, portanto, respeitarei isso. Pronto, obviamente, o que nos trouxe aqui, que eu trouxe aqui, foi efetivamente a questão, o caso da Federação Portuguesa de Futebol, mas nós queremos tratar alguns temas conexos e que têm também, digamos, como objetivo final sempre a questão da fuga ao fisco. E nesta segunda ronda de questões, o que eu queria abordar era relativamente à questão do esquema de fraude ao IVA, que é uma, digamos, tem estado muito em voga através de uma operação recente que tem sido noticiada, a Operação Admiral. E, portanto, o mais recente relatório da Procuradoria Europeia avança que no ano passado foram abertas 23 investigações por uso ilegal de subsídios europeus e fraude ao IVA por empresas sediadas ou a atuar em Portugal. Aliás, Portugal é o segundo país mais lesado por burlas que envolvem subsídios europeus. Estamos a falar sensivelmente de 3 mil milhões de euros. À nossa frente só está a Itália, com pouco mais, 3.200 milhões de euros. Bem, mas no total os crimes causaram danos de 2,9 mil milhões de euros e, portanto, sendo que a fraude ao IVA concentra perto de 1/3 dos danos nacionais e os processos independentes lesaram o Estado português em sensivelmente 800 milhões de euros. Portanto, a fraude mais conhecida é a chamada fraude carrossel, que é a forma mais comum de fraude ao IVA, e estima-se que causa aos Estados-membros da União Europeia uma perda anual de receitas de IVA na ordem de 50 mil milhões de euros. Segundo uma investigação feita pela Grand Theft Europe, um projeto europeu dedicado exatamente a esta matéria. Portanto, aqui esta fraude ocorre nas operações intracomunitárias, como sabe, entre empresas de diferentes Estados-membros da União Europeia, como, por exemplo, a venda de equipamentos expedidos de um país da União Europeia com destino a outro país da União Europeia. Ainda voltando, efetivamente, à tal Operação Admiral, considerada a maior investigação europeia de fuga ao fisco, que se estima já ter causado danos na ordem de 2,2 mil milhões de euros. No caso de Portugal, eu penso que os danos estarão avaliados em cerca de 50 milhões, pelo menos é o que está noticiado. O modelo básico desta fraude envolve atividades organizadas de criação de estruturas de empresas em diferentes países da União Europeia, com o objetivo de aproveitar abusivamente as regras do IVA. Nos casos mais simples, a empresa responsável pela cobrança e entrega do IVA no país de destino dos equipamentos cobra este imposto aos seus clientes, mas aproveitando-se abusivamente das regras ou da mecânica do funcionamento do IVA, não entrega o IVA cobrado ao Estado, enriquecendo à custa das tais receitas fiscais. Pronto, depois existem casos mais complexos, em que os equipamentos são vendidos a partir do país de expedição e são adquiridos e vendidos no país de destino através de uma cadeia de empresas, antes de serem novamente vendidos com destino ao país de expedição. E aquilo que eu queria questionar era se, efetivamente, face a estes esquemas, o que é que a autoridade tributária, que medidas é que a autoridade tributária está a tomar para prevenir e combater este tipo de crimes. Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Afonso, e para concluirmos esta segunda ronda, a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Helena Borges, eu espero que isto que eu vou dizer não sou muito autoelogio, mas eu manifestei um autocontrole fantástico na primeira ronda ao não sublinhar a sua afirmação de que é o IRS altíssimo que estimula a criatividade relativamente às formas de oferir rendimentos sujeitos a IRC. Mas à segunda ronda não resisto e, portanto, fica aqui dito. Também registro que a doutora diz que não é fácil reequilibrar aquilo que foi desequilibrado, mas já haver certamente reequilíbrio não seria através do aumento do IRC, mas sim da redução dos rendimentos que impendem sobre o trabalho, que de facto são uma loucura em Portugal. Há exceções a isto, e também não resisto a esta pequena provocação.
as exceções de rendimentos de trabalho tributados de uma forma não só mais baixa como única são os residentes não habituais. E, portanto, aqui a provocação era o azar do engenheiro Fernando Santos, é não ser bailarino o arqueólogo, duas das profissões de valor acrescentado que podem recorrer ao estatuto dos residentes não habituais e teriam por essa vida, provavelmente se ele tivesse tido algumas dessas profissões, ou se a profissão dele se enquadrasse em algumas destas, e há quem diga que o futebol é uma arte, portanto, mesmo na categoria dos artistas, se calhar podia-se ter, ele com um bocadinho mais de imaginação podia ter tentado ir por aí, se calhar não teria recorrido ao esquema da sociedade Femacosa que acabou por criar. Agora, relativamente às respostas que me deu na primeira ronda, doutora, gostei da forma como construiu, mas eu espremo tudo, tentei retirar daqui alguma coisa e a resposta foi, as tais linhas que eu pedi para caracterizar, a resposta foi abuso é quando há abuso. Ou seja, as pessoas continuam a não saber, e depois desta audição também presumo que não vão ficar muito mais esclarecidas, quanto é que vão pagar quando optam por determinada natureza contratual da sua prestação de trabalho. Continuam a ter a certeza de quanto é que vão pagar. E, em alguns casos, os próprios empregadores ou aqueles que colocam os rendimentos à disposição também não vão saber quanto é que vão pagar. Portanto, a doutora diz, às tantas, e eu tomei nota, eu preferia que isto não acontecesse, esta incerteza jurídica, esta necessidade de se envolver, de gastar recursos, porque isto eu imagino, e que chegam à sua mesa, são estas invocações da cláusula geral anti-abuso, são das poucas coisas que têm obrigatoriamente de passar pela sua mesa, consomem os seus recursos, a sua paciência, provavelmente, e sem grande ganho para as pessoas que cá fora não sabem, à partida, quanto é que isto lhes pode vir a custar. Portanto, a sua frase foi, eu preferia que isto não acontecesse, muito bem, estamos de acordo, o que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? É a pergunta. Como é que vamos instruir as pessoas, dizer às pessoas o que é abuso, o que não é abuso e o que é que vão pagar quando recebem os rendimentos de trabalho. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Aliás, senhoras e senhores deputados, palavra à Sra. Diretora-Geral para responder. Faça favor, Sra. Diretora. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou então procurar responder a todas as questões. Portanto, no caso do Sr. Deputado do PS, pergunta-me quais são, quando é que a administração atua, não é? Pronto, atua segundo critérios de risco que avalia, porque o número de casos onde pode intervir são naturalmente reduzidos e, portanto, aquilo que tem que fazer é a prevenção geral, é dar nota da sua atenção a estas matérias e fazer com que uma parte significativa destes abusos não se concretizem. Agora, nós verificamos nas faixas nesta matéria, sobretudo nas empresas, como colocou, das unipessoais, nós percebemos que nos rendimentos mais elevados o poder negocial está do lado de quem presta o serviço. Não é? As pessoas negociam, enfim, rendimentos líquidos e, portanto, impõem as suas condições, enfim, com as consequências que daí advêm. E se elas se organizarem, dando substância económica, organizando meios, e se for numa forma societária que lhes permita serem tributadas em IRC e ficarem fora da incidência da segurança social, é uma possibilidade que o legislador deixou à escolha mas têm de o fazer, observando, portanto, dando consistência àquilo que, enfim, do ponto de vista formal e societário, a forma como escolheram que só prestam serviço naquelas condições, o seu modelo de negócio é esse e, portanto, são as suas, têm a possibilidade de impor ao mercado. No caso dos rendimentos de baixo valor, admito que o nosso alvo, e é por isso que aqui, quando é que nós controlamos, peço desculpa, não sei se estou a procurar responder. Portanto, no caso dos rendimentos mais elevados e nestes casos de cláusula, em que aplicamos a cláusula geral anti-abuso, como o caso que foi público, o que nós selecionamos são as pessoas físicas, os que escolheram prestar o serviço nessas condições. Em regra, nos rendimentos de menor valor, portanto, tem que o poder negocial estar do lado das empresas que impõem aquela forma de contratarem os trabalhadores. O alvo da nossa seleção só podem ser as empresas e verificar em que medida tudo isto, enfim, não é a cláusula geral anti-abuso que ali aplicaríamos, na medida em que isso seria a cada um daqueles trabalhadores e a receita seria diminuta. Portanto, nós não temos como risco, nem vamos controlar alvos
que não acrescentem receita. Portanto, há aqui provavelmente uma faixa de utilizadores destas sociedades que não fazem parte do nosso... Quer dizer, mesmo que façam, teríamos que ter uma imensidão de inspectores e não dariam receita. Não quer dizer que isso não mereça a nossa atenção, portanto, isto na parte em que as empresas são utilizadas para receber o rendimento. E, portanto, diria esta distinção. Para nós o foco está mais nestes de elevado rendimento. No caso, e penso que com isto terei respondido à questão que me foi colocada. No caso da senhora deputada do PSD, portanto, o que é que... Pronto, o desequilíbrio da tributação, sim, estimula, desafia o pensamento de um planeamento fiscal lícito, desde que depois a substância que dão à forma como desenvolvem a atividade económica seja consistente, seja real e não seja em abuso de direito. Portanto, há um desequilíbrio no sistema que é difícil de corrigir, eu queria aqui sublinhar. Portanto, para corrigirmos isto, quer seja pela utilização, não é pela abusiva, é pela cláusula geral anti-abuso, pela lícita, se não queremos ter este desequilíbrio na tributação, provavelmente tem que se optar por soluções de transparência fiscal, não digo generalizada, mas em alguns setores de atividade onde possamos pensar que isto é mais expressivo, e no caso em que estas empresas são utilizadas para parqueamento de património ou para utilização de bens das empresas ao serviço à disposição dos seus sócios, provavelmente o que se justificaria era um aperfeiçoamento da incidência ao nível da tributação em IRS, de maneira que ficasse claro que estes rendimentos são tributados, ou mais claro, do que hoje já está na lei. E, portanto, isso também permitiria que as pessoas tivessem mais consciência dos casos que são aceitáveis e dos que não são, e eu acho que há casos em que eu posso aqui não ser clara, mas cada um dos cidadãos, muitas vezes, sabe bem que está a utilizar abusivamente o sistema e ainda assim, pronto, permanece nesse tipo de práticas e não é suposto que seja apenas a administração a corrigir este tipo de atuações, é também o aumento da consciência cívica e o comprometimento de cada um dos cidadãos com aquilo que são as suas obrigações de cidadania, enfim, que têm que ser mais assumidas. Pronto, pelo menos nos níveis que não poderiam nunca ser corrigidos por via da intervenção da administração. Quanto ao senhor deputado do Chega, à questão que coloca, o que é que estamos a fazer para prevenir a fraude no IVA nesses grandes operações internacionais? Isso acho que é muito evidente, até publicamente. Nós temos um grande envolvimento dos nossos recursos, enfim, no trabalho que desenvolvemos com o Ministério Público enquanto órgãos de polícia criminal em Portugal e também com a Procuradoria Europeia. Portanto, nós não apenas temos recursos na Procuradoria Europeia, nossos, da autoridade tributária, estamos envolvidos em várias investigações que neste momento estão a decorrer, enfim, dirigidos pela Procuradoria Europeia. Temos tido deslocações de profissionais nossos a diferentes países da União Europeia onde se estão a investigar estas fraudes e, portanto, acho que há resultados que são muito evidentes já e hão de aparecer muitos outros, mas os principais resultados que nós procuramos sempre com isto é a prevenção, é fazer com que as pessoas compreendam que, enfim, não apenas nós estamos atuantes, como que alterem a sua valoração em termos daquilo que representa o verem-se envolvidas em atos que são reprováveis pela sociedade. Os aspectos reputacionais hoje são essenciais para toda a gente. Portanto, é cada um dos cidadãos que não se quer sentir em falta pelo outro cidadão que sabe que está a prejudicar quando não cumpre as suas obrigações. E, portanto, acho que há aqui uma alteração substancial que nós temos de fazer, que já fizemos, que estamos a fazer um caminho e cada vez que falamos sobre isto, digamos, trazemos para o nosso lado mais pessoas que não toleram este tipo de práticas e, portanto, é com o aumento desse nível de intolerância a este tipo de práticas abusivas que nós vamos transformar também o país, não é só com leis e nem só com inspectores. Portanto, acho que é isto que também temos que dizer. Agora, que temos aqueles que temos, nós temos colocado dos nossos melhores quadros ao serviço destas atividades
é uma realidade e, portanto, num quadro em que, enfim, temos que fazer escolhas, não podemos pôr lá todos nestes universos de atuação, mas estamos muito comprometidos com isto e há, aliás, um grande reconhecimento neste domínio e recentemente recebi a senhora Procuradora Europeia neste domínio que veio justamente para agradecer a participação de Portugal e da Autoridade Tributária em várias das investigações bem-sucedidas que aconteceram recentemente. Portanto, acho que aí nos devemos sentir orgulhosos daquilo que tem sido a parceria de Portugal no domínio do combate à fraude ao IVA na União Europeia. Pronto, quanto ao senhor deputado da Iniciativa Liberal, assim, eu acho que até já respondi. Pronto, acho que a resposta que dei ao PSD também serve de resposta. Nós, verdadeiramente, são os casos que nós temos atuado, são verdadeiramente explícitos e nós não conseguimos chegar a cada um destes cidadãos que se pode colocar no âmbito da aplicação da cláusula geral anti-abuso por opção, por recomendação, por aconselhamento, e não procura ter essa informação, nem ele, para nós podermos aconselhar, não há aconselhamento genérico. Neste tipo de caso, é o aconselhamento do caso concreto. E, em regra, estas pessoas não vêm aconselhar se não pedem o aconselhamento à autoridade tributária. E se passarem a pedi-lo, nós também nos temos que organizar para assegurar esse serviço, porque eu admito que o Sr. Deputado me perguntaria, e se lhe perguntassem, o que encontrariam como resposta. Mas não é o padrão que nós temos neste tipo de escolhas, mas também para isso nos devemos organizar. Primeiro, para ter uma comunicação mais direta com este tipo de público-alvo, que habitualmente não vai à procura desta informação no nosso portal, na forma como divulgamos a informação, e devemos evoluir para, se este for uma fatia significativa do universo de pessoas que precisa de aconselhamento porque quer ter segurança jurídica, quer ter certeza, nós devemos começar, a adaptar-nos para ter capacidade para fazer isso, mas não há uma fronteira assim genérica que lhe possa transmitir estes casos são aceitáveis, estes não. Mas em cada caso concreto nós saberemos aconselhar, sim. Acho que é isto que devemos dizer. Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Num registro de um pedido de palavra, passei a registrar um pedido de palavra, dois pedidos de palavra para a terceira ronda, portanto, 2 minutos a cada Sr. Deputado inscrito, portanto, Sr. Deputado Alexandre Simões, faça favor, e depois Sr. Deputado João Catarino Figueiredo, faça favor. 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Queria começar por cumprimentar a doutora Helena Borges, os seus subdiretores gerais também, da Autoridade Tributária e Aduaneira, e agradecer a disponibilidade por estarem presentes hoje, relativamente a uma matéria muito complexa, do interesse certamente de todos os portugueses, e já bastamente falámos em relação à cláusula geral anti-abuso, e, portanto, a necessidade e o desafio presente no combate a este tipo de mecanismos, portanto, a construção do abuso de formas jurídicas para obter vantagens fiscais ilícitas e, portanto, toda esta competência que a AT se encontra cometida e o comportamento que tem para o desafio de combate à fraude e evasão fiscal é certamente muito importante para todos. E, portanto, a minha questão toca apenas num aspecto que ainda não foi aqui referido, mas que tem a ver com as restrições que a própria autoridade tributária possa ter, nomeadamente numa matéria tão complexa em relação, portanto, ao nível dos recursos humanos e financeiros e que dificuldades têm sentido. E bem sabemos que a administração pública está sujeita a um conjunto de cativações, atrasos de pagamento, um conjunto de mecanismos que visam exatamente obviar ao investimento público e há aqui áreas centrais, falo, por exemplo, áreas críticas como a informática, mas igualmente relativamente aos trabalhadores. Enfim, ouvimos e sentimos de um conjunto de notícias a percepção da falta de trabalhadores, 2.500 funcionários na Autoridade Tributária e Aduaneira e, bem sabendo eu que foi aberto um concurso para 180 inspectores tributários, só eu tive a oportunidade de receber uma petição de 161 trabalhadores a expor um conjunto de dificuldades, e nomeadamente no ingresso intercarreiras e no facto de se sentirem prejudicados, nomeadamente aqueles que ingressam em carreiras técnicas especiais, relativamente a todos os outros trabalhadores que, através do recurso à mobilidade intercarreiras, se encontram numa posição vantajosa. Portanto, isto é um conjunto, enfim, de preocupações, naturalmente,
coloca em causa eventualmente até o mérito e aquilo que é o reconhecimento e a motivação dos funcionários da AT, mas aquilo que eu coloco também é se não pode igualmente colocar em causa ou perigar a atuação da AT no âmbito do combate à fraude e evasão fiscal em matérias tão técnicas e que, evidentemente, carecem de técnicos, mas também técnicos especializados para o caso presente. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Obrigado, Sr. Deputado. E agora, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Helena Borges, vai desculpar insistir, mas eu gostava mesmo que saísse um acréscimo de segurança jurídica no fim desta audiência para alguns dos contribuintes que possam estar a ouvir isto, ou ouvir notícias sobre isto, e que tenham, relativamente aos seus rendimentos de trabalho, formas diferentes que estejam a ponderar ou a oferir. E eu reclamo, durante a sua última resposta, de que o site AT é vulgarmente conhecido como o Portal das Finanças. E é um mundo. E devo dizer que, genericamente, nos últimos anos, é um mundo que funciona bem. É um portal, aproveito para deixar aqui os cumprimentos aos responsáveis pelo funcionamento do site, funciona bem. Funciona bem, sobretudo, em tudo o que facilita o pagamento de impostos. E mesmo a ajuda online está muito mais virada para o preenchimento e cumprimento das obrigações fiscais do que provavelmente para a informação que evite problemas fiscais. E muito menos que poupe impostos. Mas, muito bem, eu admito que o Portal das Finanças possa não ter uma funcionalidade de poupança de impostos específica, mas de informação fiscal devia ter. E, portanto, sendo, como a própria setora admitiu, cada vez mais frequente as novas formas de prestação de trabalho e de organização de trabalho, que fosse o próprio site que disponibilizasse, por exemplo, recorrendo aqui aos dados que a deputada Patrícia Dantas, que agora se ausenta momentaneamente, trouxe sobre o número de vezes que a cláusula geral do antiabuso foi invocada, também não foram assim tantas. Dessas dezenas, deve haver certamente 3 ou 4 linhas de força que sejam genericamente aplicáveis e que se possa informar as pessoas. Este tipo de organização já foi considerada várias vezes abusiva, esta não foi, e que as pessoas possam ter pelo menos um resquício, não vai abarcar todos os casos, mas ficarão bastante mais informadas, pelo menos jurisprudencialmente, o que é que já foi decidido relativamente às formas de organização de trabalho e da forma contratual que já lhes passou pela cabeça. É uma sugestão. Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Então, para concluir, Sr. Deputado, fica o compromisso, então, de melhorarmos a informação nesse domínio. Eu tinha dito, aliás, no início, que nós íamos, em breve, disponibilizar a informação relativamente a um destes mecanismos de planeamento. Pronto, e, portanto, nós já temos alguma informação neste domínio de esquemas que são assumidamente não aceitáveis para que eles não sejam utilizados e vamos procurar melhorar e dar cada vez mais informação neste domínio para que realmente, percebendo que isto pode ter cada vez mais pressão também na sua utilização na vida cotidiana dos nossos cidadãos, eles próprios se saibam guiar nas suas escolhas, também tendo presente aquilo que é a posição da autoridade tributária e não do outro. Como? Muito bem. Muito obrigada. Bom, quanto ao Sr. Deputado do Alexandre Simões, eu queria, sobretudo, também deixar aqui um testemunho e uma palavra de reconhecimento aos trabalhadores da autoridade tributária que, enfim, nos ajudam a manter este nível de desempenho e este nível de serviço ao país. Nós temos muitas vezes a noção de que ouvimos falar da máquina fiscal. Não sabemos muito bem o que isto significa, mas a verdadeira máquina fiscal são as pessoas, não é? Que connosco trabalham. Há, evidentemente, uma componente significativa de tecnologia que nós utilizamos, mas aperfeiçoamos a tecnologia, melhoramos-la com as pessoas. Portanto, e temos uma forte intervenção central, mas eu devo também já agora partilhar alguns dados, às vezes as pessoas não têm disso noção. 70% dos nossos recursos estão em serviços locais e regionais, portanto nós só temos uma parte muito menor nos serviços centrais e de concessão, mas essa presença local também aperfeiçoa a máquina central, também introduz não apenas humanização, porque a relação direta se faz na frente de atendimento, muitas vezes que temos nos serviços, mas, sobretudo, corrige erros que a máquina não é perfeita na sua intervenção. E, portanto, nós temos esses 70% da população pelo território, representam um esforço grande para a própria administração, mesmo em termos comparados, nós temos muito mais presença de serviços no território do que outras administrações fiscais. É uma escolha que o país tem feito, de manter um serviço de finanças em cada sede de concelho, mas que para termos esse serviço de finanças e o termos com qualidade, nós precisamos ter lá pessoas. E precisamos ter lá pessoas
com qualidade significa com conhecimento. E esse conhecimento, numa organização como a nossa, precisa de anos de incorporação de conhecimento, de experiência e de incorporação não apenas de conhecimentos técnicos, mas de uma cultura de serviço público e de valores e de princípios que partilhamos, que têm sido essenciais para manter este nível de resposta ao país. E há um risco significativo. Nesta altura, nós temos mais de 30% dos nossos efetivos com mais de 60 anos. Eu queria referir isso. Isso é um risco enorme para o país, a vários níveis. Naturalmente, vai exigir transformações, enfim, que a sociedade também se está a mudar e nós teremos que nos adaptar. É isso que temos feito. Nós, nos últimos 10 anos, perdemos 10% dos nossos efetivos e não diminuímos a nossa capacidade de resposta. Temos vindo a substituir algumas das tarefas que eram feitas por pessoas por automatização de procedimentos. Acho que isso tem sido mesmo apreciado pelos cidadãos e por nós próprios e pelos resultados que alcançamos com isso. É também natural que isso aconteça, que haja substituição de algumas tarefas que eram feitas por pessoas e que podem ser feitas por tecnologia, mas há domínios da complexidade e do serviço a áreas de grande exigência que não se fará nunca, acho eu, enfim, pelo menos quero acreditar que as pessoas serão sempre essenciais e durante algum tempo ainda serão mesmo. E, portanto, há aqui um desafio de reconstituição desta equipa, de renovação da equipa. Nós estamos a fazer um recrutamento que é, talvez, há mais de 10 anos que não recrutávamos assim externamente para inspectores, o que desde logo tem uma leitura que se tem que fazer neste domínio. Penso que se iniciou um ciclo de recrutamentos que se repetirá com regularidade e tem de se repetir com regularidade ou anualmente para garantir que nós temos capacidade de aproveitar esta transformação geracional que se vai operar e reconstituir uma autoridade tributária, também com perfis e competências novas, e oferecer um serviço cada vez mais também adaptado àquilo que são os novos desafios que as administrações fiscais têm, que não são apenas administrar os cidadãos do território, mas também os próprios cidadãos que escolhem vir de outras proveniências, trabalhar connosco, viver em Portugal e termos capacidade para lidar com o manancial de informação nova de que as administrações fiscais dispõem e saber extrair daí o valor que se traduz em cada ano, não apenas na receita, mas também no controle que, na vertente aduaneira, nós temos de assegurar em matéria de segurança e de proteção da sociedade no domínio dos portos, dos aeroportos, das alfândegas e, em suma, no comércio internacional. Acho que há aqui uma variedade de funções que exigem realmente essa aposta e esse investimento numa instituição que é fulcral e essencial ao funcionamento do país e sem a qual as outras políticas públicas não terão condições de serem aplicadas, com certeza, com a mesma disponibilidade de recursos com que têm contado ao longo destes anos. E pronto, creio que é isto que eu tenho hoje para responder no tempo que já excedi. Admito que o Sr. Presidente foi tolerante, mas lhe agradeço. Não sei se respondi a tudo, mas pronto, fiz aquilo que me pareceu ser o que esperavam de mim hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, meu, Sra. Diretora-Geral. Agradecer a presença da Sra. Diretora-Geral, Sra. Subdiretora-Geral e o Sr. Diretor. Muito útil, seguramente, para os trabalhos da Comissão de Orçamento e Finanças e as mensagens, além das respostas também, as mensagens que deixa ao legislador da situação da AT e do devir do nosso país. Senhoras e senhores deputados, só um segundo para me despedir da Sra. Diretora-Geral e prosseguimos já com a nossa ordem de trabalhos.